Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, e o tema que estudaremos será a criação na literatura antiga. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos um relato absoluto daquilo que foi a criação da terra, bem como dos seres humanos, dos animais, tudo que nela existe, como uma criação que foi totalmente derivada de Deus. Deus, a Trindade Divina, se uniu no processo de criação e resolveu fazer tudo. E no final de toda a criação ele diz: eis que tudo era muito bom. Havia uma interação entre o Deus triuno e a sua criação. Todos os dias ele vinha para poder estar com Adão e Eva no Jardim do Éden, na viração do dia, para poder estar com eles, para interagir com eles, para conversar com eles. Ele, dentro do contexto da criação, cria o sábado, que é um momento para que ele pudesse estar em comunhão com a humanidade. É uma divindade muito próxima do ser humano. Dito isso, muitos críticos bíblicos tentam entender que os textos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, eles na verdade derivam de alguns mitos que foram encontrados naquelas regiões do Médio Oriente, o Oriente Próximo, principalmente ali na região onde hoje se encontra o Iraque, reinos como Babilônia e ao mesmo tempo como Nínive, entre os babilônios e os assírios, haviam relatos da criação que se assemelham, que tem algum tipo de semelhança com aquilo que acaba sendo descrito na criação de Gênesis 1 e ao mesmo tempo Gênesis 2. Por exemplo, havia na Babilônia um relato da criação, mencionava que o processo criativo do nosso planeta aconteceu de que maneira? Quando Marduk, a principal divindade da Babilônia, resolveu lutar contra Tiamat. Tiamat era uma espécie de demônio ou de um deus mau num grande abismo. E enquanto essa luta acontecia entre esses dois titãs, a terra começou a ser formada num contexto de grande abismo. Aí eles dizem, olha, tá vendo, Moisés foi buscar que dessa luta, ele foi buscar base para poder dizer que a terra era sem forma e vazia. É o mesmo cenário que foi buscado por Moisés lá dessa guerra entre o Marduk e o Tiamat. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário, a criação não foi fruto de nenhuma guerra entre Deus e o diabo. O diabo não teve nada a ver com o processo de criação. Aliás, ele só vai entrar na história depois que tudo está pronto e ele vem para poder tentar conquistar essa criação da parte de Deus. Portanto, não existe nenhum tipo de base para podermos dizer que o Moisés resolveu copiar aquilo que estava acontecendo, até porque a base que está por detrás desses relatos da Babilônia e ao mesmo tempo da Síria são completamente diferentes. Há um outro relato que vai aqui ser mencionado, a epopeia de Atrahasis, que vai mencionar o processo de criação. E eles vão mencionar que os deuses estavam muito cansados por todo o trabalho que eles tinham para poder criar as coisas, para poder fazer as coisas, então eles carregavam muito peso, eles estavam cansados desse negócio de poder gerenciar a Terra, o nosso planeta. E então eles resolveram criar seres humanos que eram muito inferiores a eles, e assim os deuses poderiam mantê-los em sujeição, conquistados por eles mesmos. E eles matam um deus menor, que no relato é apresentado como Getsu-e, e matam esse deus, e com o sangue desse deus misturado com argila, eles criam 7 homens e 7 mulheres. E assim começa todo o processo de criação do nosso planeta. E aí eles colocaram todo o peso das cargas, dos trabalhos sobre a humanidade para que eles pudessem ficar de boa, sem fazer absolutamente nada, só curtindo a sua divindade enquanto a humanidade trabalhava para eles. Quando você olha para esse relato, à luz daquilo que Moisés acabou escrevendo a respeito da criação do planeta, você percebe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O único elemento que existe aqui que pode ter algum tipo de semelhança foi o material que foi usado para poder criar o ser humano, que é a argila. Mas não teve nenhum sangue de um semideus ou coisa parecida para poder fazer com que essa argila tivesse vida. O que a Bíblia vai mencionar é que o sopro da boca de Deus veio sobre a argila, sobre o Adamá, e o homem passou a ser alma vivente.
E o ser humano é criado não para poder satisfazer os deuses, mas para poder estar em íntima relação, uma relação de amor, de companheirismo com Deus. Ele depende de Deus para a sua existência. Não foi um Deus menor que acabou criando aqui as coisas ou dando origem à vida humana, e o ser humano está fadado a uma vida de cansaço, de dor, de sofrimento. Até porque esses elementos, eles só vão surgir depois da entrada do pecado no planeta. Então, apesar de haverem pequenas semelhanças entre os relatos, nós podemos entender essas diferenças tendo como base simplesmente o fato de que essas nações ainda estavam próximas daquilo que foi o período da grande separação que aconteceu na época da Torre de Babel, e alguma coisa, algum ponto de verdade ainda ficou no meio desses relatos todos para poder descrever aquilo que foi a criação do planeta. Mas muito da mitologia acabou tomando conta disso. Não é à toa que Deus resolveu pedir para que Moisés escrevesse a verdade, para que a verdade a respeito das origens da humanidade fossem preservadas. Por que o inimigo tem tanto ódio da Bíblia? Por que ele quis tanto, com tanta força, destruir a palavra de Deus no decorrer da história? Porque a palavra de Deus mostra de forma clara como foi que Deus criou e como que o mal entrou aqui no planeta. Em todos esses mitos, a maldade ela convive de forma normal com a bondade. Eles estão em luta o tempo todo, uma contra a outra, porque são dois titãs, normalmente dois deuses, um bom e um mau, que estão lutando aí junto com a humanidade. Mas a humanidade está para poder apaziguar a fúria dos deuses, não necessariamente para poder entrar numa visão de relacionamento. Quando Deus vai dizer, não tem nada a ver com isso. O mal não fez parte do processo criativo. Quem criou a terra foi Deus, que é bom. E quando ele criou tudo, ele viu que tudo era muito bom. E ele quis estabelecer uma relação com a sua criação, uma relação de proximidade. Quando olhamos para o relato da criação, realmente, e o compreendemos à luz daquilo que a palavra de Deus menciona, nós temos que realmente agradecer a Deus por Gênesis 1 e 2, que mostra que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança da Trindade Divina. Fomos criados parecidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Somos a imagem de Deus. E o grande propósito do Senhor é fazer com que essa imagem volte a ter peso dentro de nós, porque o pecado deslustrou essa mesma imagem. Então o objetivo de Deus é fazer com que essa imagem volte a ser uma realidade na nossa própria experiência. Acreditar num Deus desse, num Deus de amor, é algo realmente completamente diferente daquilo que as mitologias, os épicos ou as epopeias de lá, daquele período, mesmo período mais ou menos de Abraão, que foi quando esses relatos foram escritos, tanto em Babilônia quanto também na Síria e no Egito, sobre a criação, que eram completamente diferentes, totalmente diferentes. Não há elementos de amor, não há elementos de cuidado, não há interesse, não há elementos de interesse por parte da divindade em relação ao ser humano. É apenas a divindade tentando usar a humanidade. E Deus não é assim. Deus é descrito como um Deus de amor. Portanto, eu louvo a Deus porque Ele pediu para que Moisés escrevesse esse mesmo texto. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a podermos interiorizar esse amor de Deus na nossa própria vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E obrigado porque através de Moisés, ao escrever Gênesis 1 e 2, temos a possibilidade de compreender que fomos criados com um propósito, por um Deus amoroso. Não somos frutos de um acidente cósmico. Não fomos criados com intenções espúrias de um Deus maldoso. Mas somos criados por uma relação com o Senhor. Ajuda-nos a manter essa relação junto contigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?